Graça e paz, igreja do Senhor, povo lindo do Senhor, amém? Vamos ficar de pé. Eu quero ler para vocês Salmo 21, aonde diz assim: Ó Senhor, na tua força o rei se alegra, quão grandemente ele exalta a tua salvação. Tu lhe concedes o desejo do coração, e não lhes rejeita o pedido dos seus lábios. Senhor, te agradecemos porque sabemos que Tu ouves as nossas orações e que está disposto, Senhor, a nos ajudar e a realizar os desejos do nosso coração. Ajuda-nos, Espírito Santo, a andar nos Teus caminhos, a estar firmes e a estar preparados para o grande dia do retorno do nosso Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia, pelos livramentos, pelas nossas famílias, Senhor. Guarda, Pai, as nossas famílias nesse tempo de chuva que está tendo aqui na nossa região. Senhor, obrigada, Pai, por todas as bênçãos que são derramadas todos os dias nas nossas vidas, até aquelas que a gente não percebe, Senhor. Mas Tu está ali, sempre ao nosso lado, nos ajudando e nos acolhendo. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, ser o nosso Consolador. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos ser, Senhor, a Tua casa favorita. Queremos ser aquele lugar, Senhor, que Tu gosta de estar, aquele lugar que Tu quer morar, Senhor. Um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Encontre em mim, Senhor. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença. Por tuas misericórdias, Deus de Israel, enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Encontre em mim, Senhor. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença. Por tuas misericórdias, Deus de Israel, enche o templo com tua glória.
Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Yeshua, eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Nos ajuda, Deus, ser essa casa favorita, Senhor. Ó Senhor, vem restaurar a vida daqueles que precisam ser restauradas para que venham ser essa casa favorita, ó Deus. Nos ajuda a ser a tua casa favorita, onde o teu Santo Espírito gosta de estar, aonde o teu Santo Espírito tem prazer em estar, Senhor. Oh, aleluias. Eu quero ser, Senhor. Um lugar. Fala para o Senhor que você quer ser esse lugar onde o Espírito Santo gosta de morar. Fala para Ele. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser, Senhor. Fala para Ele que você quer ser. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Oh, aleluia. Seja exaltado nesse lugar, Senhor. Toda honra e toda glória seja apenas para Ti, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado em nossas vidas, Senhor. Oh, aleluia. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre a nossa casa. Que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas, Senhor, sobre as nossas famílias. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda a graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz.
que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família, os seus filhos, a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame. Tua família, os teus filhos e os filhos dos seus filhos, sua presença te por detrás, do teu lado. É contigo, é por ti, e de dia, tua entrada e saída, o teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Querido Senhor, nós louvamos Teu nome, Te engrandecemos, oferecemos ao Senhor a honra e a glória, porque o Senhor é o Deus que nos guarda, que nos protege, que está diante de nós, que está à nossa frente, à nossa retaguarda. O Senhor está em nossa volta, o Senhor está dentro de nós. Tua presença é conosco todo o tempo o Senhor está conosco. Tua palavra diz que não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Ao Senhor oferecemos essa noite a honra, a glória e o louvor. E pedimos para que nesse momento o Senhor venha e visite a nossa casa, a nossa família, com a Tua bênção. Abençoe nosso lar, a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, marido, esposa. O Senhor abençoe os filhos. Senhor, que hoje o Senhor derrame a Tua bênção sobre cada lar. Visita, Senhor, aonde há trevas, se estabeleça a Tua luz, aonde há guerra, que haja a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, que haja perdão, reconciliação, que haja restauração. Visita, Senhor, aonde há pessoas que estão chorando, enxuga as lágrimas e troca a tristeza
por tua alegria. Vem hoje, Senhor, e visita. Vem, Senhor, e faz aquilo que ninguém mais pode fazer, que é o teu milagre em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Que a tua bênção esteja apegada a nossas gerações para sempre. Vem, nos abençoa, Senhor, em teu nome e para a glória de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Aleluia. Ao Senhor a glória. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Quando estão felizes na casa de Deus, diga amém. Glória a Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus. Que bom que estamos juntos nessa noite de quarta-feira. E apesar da chuva, você está aqui na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar, por favor, você ir comigo em João, Evangelho, segundo João, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do primeiro versículo, nós vamos ler na nova versão transformadora NVT. Se você está comigo, diga aleluia. Se você encontrou, diga glória a Deus. Amém. Ok, queridos, nós vamos ler o capítulo inteiro. Essa noite nós vamos ler todo o capítulo e depois nós vamos extrair aquilo que o Senhor deseja plantar em nosso espírito. A Bíblia diz assim: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos então perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Diga comigo, por quê? Toda a igreja, por quê? Aí Jesus diz assim, eles continuam dizendo, foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus então respondeu no verso 3, nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva, aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se, voltou enxergando. Seus vizinhos e os outros que o conheciam como mendigo, começaram a perguntar, não é este homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam, não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia, sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou em meus olhos e disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu, ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram, mas como um pecador poderia fazer sinal como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. O fariseu voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego, o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado,
Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como é que pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e disseram: Deus é quem deve receber a glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram como ele o curou. Ele já lhe disse, exclamou o homem: vocês não ouviram? Porque querem ouvir outra vez, por acaso também querem se tornar discípulo dele? Então eles o insultaram e disseram: você que é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aquele que o adoram e fazem sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente em pecado, disseram eles. Quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e ele lhe disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Que eu quero crer nele. Jesus respondeu: você ouviu, e é ele que está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer com que os que vêm se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto e ouviram perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Respondeu Jesus: mas a culpa de vocês permanece, pois afirmaram que podem ver. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer glória a Deus? Ok, irmãos, vocês perceberam que nós lemos todo o capítulo, todo o trecho aqui da mensagem. E uma coisa que eu posso dizer para vocês é que logo de cara percebemos que esse texto poderíamos explorar apenas as perguntas que estão aqui, porque foram muitas. Mas eu vou explorar algumas até chegar ao ponto principal da mensagem. Hoje eu acredito que Deus vai liberar uma bênção especial sobre a sua vida. Então preste atenção em toda a mensagem até chegarmos ao momento final dela. Mas onde é que eu quero começar? Eu quero começar aqui exatamente sobre 3 perguntas. E a primeira pergunta que eu quero falar é sobre a pergunta dos discípulos. Percebam que os discípulos perguntaram a Jesus: por que esse jovem nasceu cego? Essa foi a primeira pergunta aqui, a pergunta-chave, já no início do texto. Eles perguntaram: por que este jovem nasceu cego? E eles emendaram a pergunta com o que eles imaginavam, com o que eles acreditavam. Eles imaginavam assim: alguém pecou. Então talvez a pergunta deles necessariamente, já que eles já tinham uma resposta, não era necessariamente qual era a razão do menino nascer cego, mas quem havia provocado a cegueira dele. Se foi o pecado do próprio jovem ou o pecado dos seus pais. Quantos estão entendendo até aqui? Essa primeira pergunta, como vocês perceberam, é o porquê. Por que ele nasceu cego? E percebam que a pergunta daqueles discípulos era uma pergunta que eles queriam o motivo do menino ter nascido cego. A pergunta era essa: qual o motivo desse menino nascer cego? Apesar que ele já tem uma ideia aqui, foi o pecado, a gente não sabe de quem.
Então, era uma pergunta religiosa. Diga comigo, uma pergunta religiosa. E é isso que a religião quer. A religião quer nos dar respostas humanas. São os esforços humanos. Toda religião passa por isso, pelo esforço humano de nos dar resposta. Quando as pessoas não encontram respostas em sua vida, então elas procuram religiões, e as religiões tentam humanamente encontrar respostas para a sua vida. Agora a Bíblia diz que ao invés de Jesus dizer, realmente essa pergunta é muito pertinente, que pergunta maravilhosa, realmente alguém errou para esse menino nascer cego, porque essa pergunta religiosa de vocês, o que vocês estão querendo saber, a culpa é de quem? Porque é isso que o religioso quer saber. O religioso quer saber sobre culpa e como ele se livrar da culpa. E normalmente é através dos seus próprios atos, da sua própria justiça, dos seus rituais, dos seus ritos. Como é que eu me livro dessa culpa que permanece sobre mim? Esse é o grande problema da religião. A religião é um barco furado. Porque você entra nesse barco achando que ele vai lhe salvar, mas você percebe um furo e água está entrando em seu barco. Porque coisas que você tenta se livrar, você não consegue. Uma pessoa pode se tornar um bom religioso, mas religião não pode mudar a vida de ninguém. Você não pode ser transformado de dentro para fora quando a religião trata de ritos, de coisas externas. Coisa que eu estou entendendo até aqui, diga amém. E a pergunta daqueles discípulos era uma pergunta religiosa. Eles queriam saber de quem era a culpa. O pecado era do próprio jovem ou a culpa era dos pais? Quem pecou para o menino nascer cego? Ou seja, novamente uma ideia religiosa. Vocês estão conseguindo me acompanhar? A ideia religiosa é, se existe um problema, aquilo ali é uma condenação, uma punição. Alguém está ouvindo ou não? Então, como a religião é uma resposta furada para a culpa que o homem sente, é por isso que quando o homem se sente atormentado, culpado, ele vai procurar a religião, que é resposta humana. Só que é um barco furado, por quê? Porque ele continua se sentindo condenado. Tudo que acontece na vida dele, ele acha que Deus está punindo ele por algo que ele fez. Está claro até aqui, sim ou não? Que Deus está punindo ele por algo que ele fez. E era o que ele estava achando. Os discípulos estavam achando que aquele menino nasceu cego por uma punição. Deus puniu aquela família. Ou o pecado foi do jovem, ou o pecado foi da família. Essa é uma ideia religiosa. Queriam saber o motivo. Aí, como eu disse, Jesus não disse, não, que pergunta pertinente, que pergunta interessante, que sagacidade de você. Realmente, tem tudo a ver com o evangelho. Eu estou procurando realmente punir as pessoas. Eu estou procurando achar o pecado das pessoas e condená-las. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse o seguinte: ele não nasceu cego por causa do pecado dos seus pais, nem por causa do pecado dele. Jesus não disse que eles não tinham pecado. Jesus apenas disse que a cegueira dele não era resultado do pecado particular. Jesus disse: aqui é uma grande oportunidade para que Deus se manifeste na vida dele. Alguém pode dizer aleluia? Então escute bem o que eu quero lhe dizer. Ao invés de Deus olhar a situação do homem e terminar de esmagá-lo, Deus encontra ali na situação miserável do homem pecador uma oportunidade de ele se revelar o Deus bondoso e salvador que ele é. Alguém pode dizer aleluia? Então, nós precisamos ler a Bíblia por essa ótica, de que toda vez que um homem olha para si e se considera miserável, pecador, cheio de doença, de falência, de miséria, de tudo que a gente pode imaginar, ao invés de achar que Deus o está punindo, ali é uma grande oportunidade de Deus revelar o amor, a bondade dele. Por isso nós podemos acordar toda manhã e dizer que o Senhor me trate com bondade e misericórdia. Porque esse é o Deus da Bíblia. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, este é o Deus da Bíblia. Um Deus cheio de bondade e misericórdia.
Amém? Então, lá no final, quando Deus trouxer juízo, o juízo dele é o juízo exatamente porque as pessoas rejeitaram a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. Como você está entendendo até aqui, diga amém. Ok, a segunda pergunta importante aqui no texto, como eu disse, não é a minha mensagem hoje aqui. Como nós lemos o texto todo, vamos então tirar o máximo de riqueza desse texto. A segunda pergunta que eu gostaria de evidenciar aqui, a primeira pergunta foi dos discípulos. Eles queriam saber o porquê, o motivo. Mas a gente percebe que aqui a razão que eles queriam era a razão religiosa. Eles não estavam com compreensão da revelação de Jesus. Eles queriam uma razão religiosa. Quem pecou? Isso que a religião procura saber. Perceba que toda religião não quer livrar as pessoas. Quando você vai a fundo em qualquer religião, não importa. Né? Uns dizem assim, não, para você se livrar de todas essas coisas, todos esses males, você vai ter que reencarnar, e cada vez vir melhor, sim ou não? Uma outra religião vai dizer, não, você tem que purgar seus pecados, pagar seus pecados, criar meio de se punir, se rasgar, se ferir, se puna aqui para os pecados serem expurgados, serem... Sim ou não? Cada religião vai dizendo uma coisa, não, você tem que passar por um processo de iluminação. Cada religião vai dizer uma coisa, mas olha como Jesus disse. Jesus disse, isso tem nada a ver com religião, com um conceito religioso. O que existe aqui é uma oportunidade de Deus revelar sua bondade e a sua misericórdia, de Deus manifestar a glória dele na vida deste homem. Alguém pode dizer aleluia? Então eu quero te dizer já pela fé que você está aqui é uma grande oportunidade de Deus revelar a bondade e a graça dele sobre a sua vida. Você nunca sai de casa ou do trabalho e vir para a igreja para não ser uma oportunidade de Deus gerar bondade e misericórdia na sua vida. Alguém pode dizer aleluia? Irmãos, a gente não percebe isso. Mas às vezes ele fica dizendo assim, por que ir para a igreja? Por que ir para um culto? Irmãos, nossa vida é acumulativa. Em tudo. Vamos lá. Ninguém é saudável por comer na segunda-feira, por exemplo, salada. Para você ser saudável, você precisa acumular isso ao longo de um tempo, comer saudável. Sim ou não? A mesma coisa. Eu segunda-feira fui para a academia e malhei. Não, ninguém é saudável porque foi um dia na academia. Ninguém. Precisa ser acumulativo, você precisa fazer isso por vários dias. Por várias semanas, por vários meses, na verdade, por vários anos a fio. Por isso que existe aquela frase que, para ser sincero, é uma das frases que mais confronta a minha vida. Se confronta a sua, eu não sei, mas a minha me confronta. A disciplina sempre vai vencer o talento. Isso me confronta. Porque eu sempre me considerei uma pessoa assim com habilidade para imaginação. Eu sempre trabalhei, como eu falei, na área de criação, na área de desenho, na área de arquitetura, eu sempre trabalhei criando. Esse foi sempre minha linha de atuação. Só que eu descobri em uma fase da minha vida que não importa você ter talento se você não tiver disciplina. A disciplina vence o talento todas as vezes. Nem sempre os jogadores que chegam ao topo são jogadores mais habilidosos. Muitos deles chegaram lá, eles se parecem tão habilidosos para você porque eles foram disciplinados ao longo da vida. Eles treinaram mais do que os outros. Eles perceberam que não tão habilidosos quanto o A, B, C e W, então eles treinavam 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais para chegar onde chegaram. Faz sentido para você ou não? Então, tudo na nossa vida é a mesma coisa que casamento. Tem gente que chega para a esposa um dia, meu amor, eu te amo. E aí, sei lá, passa a semana toda, aí depois, quando está brigando lá, eu não lhe disse há 4 meses atrás que eu te amo. E tem gente que vai isso com Deus, né? Tem gente que diz assim, Jesus, eu não orei para o Senhor há 4 meses atrás. É acumulativo. Sua esposa vai lembrar das coisas que você faz durante toda a semana. Sim ou não? Não é que você vai ser perfeito, eu não sou, me incluo, sou o primeiro. Mas se você tem muito mais atitudes que demonstram o seu afeto, o seu carinho para ela, na mente dela, é a memória que ela tem sobre você. Faz sentido ou não? Sim ou não? Essa semana mesmo minha esposa fez uma refeição para mim, eu disse, meu amor,
Você não é o Bahia, mas você broca. Aí ela deu risada, ela disse, mas eu achei que não estava tão bom assim. Eu digo, não se meta na meu elogio. Você pode não ter gostado da sua comida, mas eu gostei. Comi com alegria. Que maravilha. Ela ficou toda feliz. Por quê? Porque, irmãos, às vezes as pessoas fazem um esforço, realizam algo e você não consegue reconhecer aquilo porque você acha que é mais um dia. Mas, irmãos, quando você faz isso, é acumulativo. Faz sentido para você ou não? Faz sentido para você ou não? Irmãos, por favor, Deus está nos ensinando algo aqui. Quando você vem para a igreja e se expõe à palavra, também é acumulativo. Você não vai lembrar que você é crente porque você vê um culto que foi maravilhoso. Não, meu irmão, você vai lembrar todos os cultos que você já atravessou. E você vai ver culto que você veio, que, sei lá, foi um culto, sei lá, de poder, mas teve outro que é um culto de ensino, outro veio um culto que você veio, foi, só teve oração, outro só teve louvor. Mas esse acúmulo de momentos com Deus foi que gerou toda a transformação que você desfruta hoje na sua vida. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Segunda pergunta importante aqui no texto. Tem várias, como eu disse, eu selecionei algumas. A primeira foi essa. A segunda pergunta importante aqui no texto que eu quero falar é exatamente esse momento aqui do texto. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Ok. Na verdade, ele é quase que autoexplicativo. Verso de número 18. Vocês estão comigo? Diga amém. A Bíblia diz, os líderes judeus, lembre-se, depois que o menino, o jovem, né? Não vou usar a palavra menino, o jovem, o homem aqui recebeu a cura, não havia ninguém para afirmar ou confirmar aquela cura ali. Então, levaram para quem era o grupo, né, que fazia essas coisas, e eram os fariseus, o grupo de religiosos. Levaram para os fariseus, e então os fariseus assumiram dali por diante. Aí, olha o que os fariseus fizeram. Verso 18 diz, os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e que estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram, ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Só para reforçar o que eu vou afirmar daqui a pouco, verso de número 24. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram, Deus é quem deve receber a glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei, eu era cego e agora o quê? Veja, verso 26. Mas o que ele fez? Perguntaram. Olha a pergunta deles, como ele o curou. Por duas vezes, quando eles falam com o pai e depois quando falam para o menino, para o jovem, a pergunta é, como foi que ele te curou? Então escute bem, a primeira pergunta dos discípulos foi, por que ele nasceu cego? A pergunta agora dos fariseus é, como foi que ele deixou de ser cego? Alguém está ouvindo ou não? Como? A primeira era por quê, a segunda é como. E essa pergunta, como, dos fariseus, era uma pergunta que, às vezes, a gente pode pensar apenas que se trata de curiosidade. Alguém está ouvindo ou não? Mas esse como esse menino deixou de ser cego, não era uma pergunta de curiosidade. Preste bem atenção. Vamos ligar aqui as questões. Quando levaram para os fariseus, eles olham para o cara está enxergando. O que mais prova do que isso? Escute, percebam o texto, ele não era desconhecido. Ele era um mendigo que ficava ali pedindo esmola. Por que ele pedia esmola? Porque não havia opções de trabalho para quem era cego naquela época. Não é como hoje. Naquela época, não havia opções de trabalho para um cego. O cego não arranjava trabalho. Então, ele acabava
tendo que pedir esmola. As pessoas o conheciam, inclusive os fariseus. Agora o cara está na frente deles, enxergando. Então, na verdade, aqui, é porque a gente, como eu falei, a história precisa acontecer dentro da linha do que houve. Mas a gente precisa pensar o em volta. O que estava em volta ali é que quando os fariseus viram aquele homem enxergando, eles mandaram chamar o pai e a mãe do menino. Não foi para perguntar, de fato, me dê aí um teste de DNA, esse menino é seu filho? Eles não estavam preocupados com isso, aquele menino, aquele rapaz, aquele jovem, como a gente queira, era realmente filho daquele casal. A pergunta é, vocês podem me afirmar que esse menino é cego de nascença? Porque havia um entendimento na época, que se alguém ficasse cego por uma inflamação, alguma coisa do tipo, quando a inflamação desaparecesse, a pessoa voltaria a ver. Então não haveria milagre nenhum de Jesus. O menino não nasceu cego, o menino ficou cego por algum mal. O mal passou, foi curado, e agora ele estava voltando a ver. Por isso a pergunta, ele é cego de nascença? Porque se ele é cego de nascença, ele não poderia ver de jeito nenhum. Poderia voltar a ver. Está claro isso, senhor não? Lembre-se, nós estamos falando aqui em uma outra época, em um outro período. Você não pode entender esse texto como se fosse acontecesse agora. Então, o texto diz que a pergunta dos fariseus de como ele havia sido curado, caía nisso. Como é que um menino ou um jovem que nasceu cego de nascença pode ver? Não tem como. Está claro isso ou não? Vocês estão me acompanhando? Em outras palavras, quando ele manda chamar os pais, e aí os pais dizem assim, com medo de serem expulsos da sinagoga, porque eles eram os líderes da sinagoga, com medo de, não, nosso filho já é de maior. Ai, meu Deus do céu, tem gente frouxa nesse mundo. É outra coisa que eu também acho feio, viu? É uma opinião, você pode até discordar. Eu acho muito feio um homem ser frouxo. Muito. E percebam que, quando Deus chamava pessoas na Bíblia, e muitas vezes eram homens, Deus dizia para aquela pessoa, seja forte, seja corajoso. Inúmeras vezes. Há coisas que não cabem para um homem, e a frouxidão é uma delas. Não cabe para um homem. Amém? Porque uma coisa que a mulher busca no homem é segurança. Como é que ela vai encontrar segurança no homem frouxo? Um cabra covarde. Faz sentido para você ou não? Agora, deixa eu te dizer. Há uma diferença entre você ser destemperado e você ser corajoso. Você querer brigar com todo mundo não é coragem. Às vezes é loucura, é destemperança. Faz sentido ou não? A coragem é você assumir quem você é em Deus. E não abrir mão disso. Amém? Diga assim comigo. Coragem. E foi o que faltou daqueles homens, daquela família. Eles disseram, não, moço, nosso filho nasceu cego, mas pergunte para eles. Aí disse, tudo bem. Tiraram o corpo fora, voltou para o jovem. Quando chegaram lá para ele, disseram assim, vamos lá de novo, recapitule comigo. O que foi que te aconteceu? Como foi que aconteceu? E a pergunta novamente é, como você foi curado? Novamente a pergunta era, como? Aí você vai novamente dizer, mas era curiosidade, os pais não responderam direito. Não, meu irmão, o texto diz, vamos voltar para o texto, porque eu gosto da Bíblia. Alguém ama a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, verso 18. Por que eles ficaram perguntando como o tempo todo? A Bíblia diz, verso 18, os líderes judeus se recusavam a crer. Em outras palavras, o porquê dos discípulos, eles queriam um motivo, uma razão. É o que a religião quer dar para você, uma razão, um motivo. Está ouvindo ou não? Por que as coisas de ruim acontecem? Não é isso que as religiões tentam responder? Aí cada uma tenta responder de uma maneira. Aqui, eles não queriam saber
o meio que Jesus usou. Eles, na verdade, queriam o quê? Uma prova. Queriam o quê? Uma prova. Em outras palavras, Jesus disse que quem quer uma prova, é o que o texto diz, quem quer uma prova, ele é incrédulo. Ele é o quê? Não foi o que Tomé disse? Se eu não colocar o dedo em suas feridas e do seu lado, e de forma nenhuma o quê? Eu crerei. Quando você pede uma prova, na verdade, não é porque você é crente, quando você pede uma prova, você é incrédulo. Você está querendo ver? Então, por que eles estavam perguntando como? Porque eles eram incrédulos. A pergunta deles era a pergunta de incredulidade. Alguém está ouvindo isso ou não? Então, a pergunta dos discípulos é uma pergunta religiosa, puramente religiosa. Queria uma razão, um motivo. E a pergunta dos fariseus era uma pergunta de incredulidade. Eles queriam uma prova. Alguém está ouvindo ou não? Aí eu faço agora uma pergunta para vocês. Um certo sentido aqui. Se os discípulos tivessem mantido aquela mentalidade de que precisa existir uma razão, um motivo como é que eu poderia dizer, de culpa no cartório ou de punição, o que mudaria na vida deles? Eles se abririam para o que Deus vai fazer? Não. Porque, como eu disse, se eu acho que a culpa e a condenação é a causa... eu preciso ficar encontrando culpa e condenação para os problemas da minha vida, ou seja, alguma coisa eu fiz de errado, então eu não me abro para o que Deus vai fazer, porque eu estou já debaixo da condenação. O que Deus vai agir na minha vida? Se eu acho que Deus está sendo justo e está me punindo por algo que eu fiz. Está fazendo sentido ou não? É a pessoa que fica doente e diz assim, deixa eu me lembrar, eu fiz alguma coisa errada. Ah, eu estou doente, mas eu mereço. Eu mereço. Então você vai continuar doente, você está dizendo que você merece ficar doente. Ah, eu mereço não ter um dinheiro na conta, eu mereço essa vida miserável que eu estou vivendo, que não tem um trocado na conta. Não, se você acha que você merece, como é que sua vida vai mudar? Quem vai, meu irmão, aplique isso a qualquer coisa. Se, irmãos, culpa e condenação são armas que o diabo usa para manter a pessoa no cativeiro. Alguém está ouvindo ou não? E a religião se aproveita disso para manter as pessoas presas à religião. Está claro isso ou não? Os fariseus, por outro lado, eram religiosos já eram religiosos, mas ainda sendo religiosos, falavam de Deus, liam o livro de Deus, cantavam música de Deus, mas eles eram incrédulos. Eram o quê? Aí eu pergunto a vocês, se não houvesse nenhuma mudança nos fariseus sobre o que eles pensavam, qual a mudança que ia ocorrer na vida deles? Nenhuma. Então, volto ao que eu ensino a vocês. Há um ponto que eu ensino aqui. Não basta você fazer as perguntas. Você precisa fazer a pergunta certa. Diga comigo, não basta fazer as perguntas. Precisa fazer as perguntas certas. Então você tem que se tornar hábil, habilidoso em saber fazer a pergunta certa. Não é só aprender a fazer pergunta. É aprender a fazer a pergunta certa. Os discípulos perguntaram por que o menino nasceu cego. Não era a pergunta certa. Os fariseus perguntaram como ele deixou de ser cego. Também não era a pergunta certa. Qual era a pergunta certa? É aqui, ó. A Bíblia diz assim, vamos lá, verso 34 e verso 35. Vai lá comigo. Deus está falando com você até aqui, diga amém. Eu ainda não cheguei no coração da mensagem. Vamos lá. Ok, a Bíblia diz assim. Depois que os fariseus não gostaram das respostas do menino, principalmente que o menino começou... O menino, ao contrário do pai e da mãe, ele não era frouxo. Ele não herdou a frouxidão do pai e da mãe. Vê o texto. Ele encarou os fariseus. Ele disse, mas dê glória a Deus, se o homem é pecador. Ele disse, se ele é pecador, não sei, eu só sei de uma coisa. Eu era cego, agora vejo. Ah, mas ele curou dia de sábado, esse homem não pode ter vindo de Deus. Engraçado. Porque desde que o mundo é mundo, eu nunca vi um cego de nascença voltar a enxergar. Deus não ouve pecadores, Deus só ouve justos. Uau! Ah, mas a gente não sabe de onde esse homem veio.
Vocês querem ser discípulo dele? Não, nós somos discípulos de Moisés. Ouvimos Moisés. Isso é engraçado, vocês não sabem de onde ele veio, quem ele é. Mas esse homem está aí abrindo olhos de cego. Vocês deviam saber de onde ele é. Aí ele, você tem demônio, você tem capeta, você é nascido em pecado. É o que eles queriam dizer para o menino. Sim ou não? Que cai na pergunta de cima dos discípulos. Se você nasceu cego, é que realmente você é esse cara endemoniado, pecador. Com certeza, para você ter merecido um castigo de Deus, você não deve ser flor que se cheire. Sim ou não? E eu já vi crente ficar feliz com a miséria alheia. Isso é errado. A Bíblia diz, somente com os teus olhos verá o fim do ímpio. O que a Bíblia diz? Que você vai ver, mas seu coração deve se alegrar com isso. Está ouvindo ou não? Mas eu vi gente que diz que é crente ficando feliz com a miséria alheia e achando assim, está vendo aí, ó, Deus pesou a mão. Cuidado, muito cuidado. Porque a Bíblia diz que com a medida em que medirdes, vos medirão também. O que significa? Que se eu sou cruel com as outras pessoas e acho bacana quando Deus pesa a mão, então cuidado com a sua vida. Porque o ideal é que você diga assim, Senhor, se ainda há tempo, misericórdia. Porque eu quero que Deus use comigo de misericórdia. Vocês estão ouvindo ou não? Mas voltando. O menino disse, o jovem disse para eles, olha, vocês querem se tornar discípulo dele também? Não, discípulo dele é você, seu pecador. Aí quando eles viram que o menino não ia ceder, fizeram o que com o menino? O rapaz, expulsaram ele da sinagoga. Que era o medo dos pais. O medo dos pais é exatamente esse, ser expulso da sinagoga. Vocês veem como o meu pensamento religioso é? Aí a Bíblia diz, então expulsado da sinagoga, mas que glória. O menino foi expulso da sinagoga, mas não foi expulso do coração de Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Aí a Bíblia diz assim, gente, é cada detalhe, vocês conseguem ver o desenho do coração de Jesus? Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse, você crê no Filho do Homem? Essa é a pergunta certa. A pergunta certa não é por que ele deixou de ser cego, ou por que ele nasceu cego. A pergunta não é como ele deixou de ser cego. A pergunta é, você crê? Essa é a pergunta certa. Essa é a pergunta da noite. Se você o quê? Porque, meu irmão, não importa o daqui para trás. Alguém está ouvindo ou não? Ou seja, como você chega para Deus não é o mais importante. O importante é se você, ao se aproximar de Deus, você crê que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Não importa se você chega para Ele doente, quebrado, falido, com o casamento destruído, você está entendendo ou não? Daqui para trás, já aconteceu. É ficar procurando o culpado, a condenação, quem está ouvindo ou não? Eu não estou procurando o culpado e a condenação, eu estou procurando o solucionador, aquele que vai trazer solução, aquele que vai trazer resolução, aquele que vai mudar a minha sorte. Alguém pode dizer glória a Deus? A pergunta certa é essa, é se você crê. Alguém pode dizer amém? Vocês estão me ouvindo mesmo? Qual a pergunta certa? Se você o quê? Você crê. A pergunta certa é essa. É se você crê. Vou lhe mostrar um outro texto que você conhece, mas não custa nada. Eu sei que você acredita no que eu estou pregando, mas custa nada a gente reafirmar. A Bíblia diz em João 11, 25, vai lá comigo. Mesma versão. Então Jesus disse, eu sou, diga comigo, eu sou. Você sabe que isso é muito poderoso, né? João utiliza muito eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de
morrer. Quem crê em mim? Aí vamos lá. Verso 26. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Acabou. A pergunta de Jesus é essa. Essa é a pergunta de sabedoria. A pergunta é se você, porque tudo é possível àquele, inclusive um cego de nascença, voltar ao quê? Essa é a pergunta certa. A pergunta não é o porquê, a pergunta não é como, a pergunta é se você crê. Alguém pode dizer aleluia? A pergunta é se você crê. E quantos aqui creem essa noite? Diga amém. Quantos aqui creem essa noite? Diga amém. Aleluia. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Vamos por um caminho aqui que talvez você não imaginasse que iríamos por ele, mas vamos aqui. Esse aqui é aonde Deus quer deixar a bênção dele sobre nossa vida. Nós precisávamos começar entendendo que a pergunta certa é se você crê. Então, para o que vamos receber, a pergunta certa é se nós vamos o quê? Crer. Então vamos lá. Irmãos, um menino, ou jovem, ou rapaz, ou homem, a Bíblia não diz aqui exatamente a idade dele, mas aquele homem, ele recebeu um milagre, sim ou não? O milagre dele foi verdadeiro? Foi. Tanto que a Bíblia diz que algumas pessoas tinham tanta dificuldade de acreditar que um jovem cego de nascença estava vendo, que disseram, não, apenas se parece com ele. É mais fácil acreditar que eu estava vendo um clone, um sósia, do que eu estava vendo um cego de nascença, curado na frente. Alguém está ouvindo ou não? Ok, agora vamos lá. Enquanto eu estava lendo esse texto e relendo, eu li esse texto várias vezes ao longo do dia, eu ouvi o Espírito Santo me dizer algo. E eu disse, meu Deus, que tremendo. O Espírito Santo me disse assim, perceba que nada mudou o milagre deste homem. O milagre aconteceu, ponto final. Ele estava curado, sim ou não? E pela fé, nós cremos no que Jesus já demonstrou em todos os capítulos dali dos evangelhos, que Jesus não faz nada faltando. Ninguém chegou para Jesus e disse, Jesus, eu melhorei. Todos que voltaram, Jesus disse assim, todos foram curados, todos foram limpos, disseram, todos foram limpos. Aí disse, só você voltou para agradecer. Então Jesus não faz nada pela metade, Jesus não vai fazer nada pela metade na sua vida. Nunca ore achando que Jesus vai melhorar alguma coisa. Não, tudo que Jesus fizer na sua vida, creia, confesse que será radicalmente mudado. É uma nova realidade, não vai nem se parecer com aquilo que você vivia antes. Alguém pode dizer aleluia? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. A mudança é tão drástica que antigamente você pensava assim, meu Deus, eu posso ter um casamento feliz, e de repente seu casamento é tão feliz que você derrama esta felicidade, essa alegria, essa graça em outros casais. Pô, tem pouca fé hoje aqui. Eu acabei pregando sobre as perguntas, comecei falando sobre isso. O milagre é tão grande, que a transformação é tão grande, que uma coisa que você não imaginava nem ter para si, você vai ter para derramar em outros. Alguém pode dizer aleluia? Agora escute. Enquanto eu li esse texto, Deus me disse, o Espírito Santo falou comigo, olha o texto. E eu li de novo o texto, Deus disse, perceba que nada mudou no milagre deste homem. Mas mesmo nada mudando no milagre deste homem, o diabo tentou tirar a alegria do milagre. Eu disse, meu Deus, é verdade. Porque são duas coisas diferentes. O diabo não tinha como desfazer o milagre. Vocês entendem ou não? Ele não tinha esse poder. Ele podia fazer de tudo para manter aquele homem cego, mas agora que ele enxergava, não havia mais nada que ele fazer. Ele perdeu. Alguém pode dizer aleluia? Ele agora estava enxergando, ele estava vendo, era um milagre. E não somente isso, a Bíblia diz que ele parou de pedir esmola. E não somente isso, ele se tornou um discípulo de Jesus. Porque ele passou a crer que Jesus era o Cristo. Alguém pode dizer amém? Então de cego
para alguém que enxergava, alguém que pedia esmola, agora ele é alguém que poderia ser produtivo na vida. E agora ele poderia seguir a Jesus, porque ele reconhecia que Jesus não era apenas um homem que fazia milagre, ele era o próprio Cristo, era o Filho de Deus. Alguém pode dizer amém? Agora escute. Você precisa entender isso na sua vida hoje de crente. O diabo, muitas vezes, ele não pode mais atrapalhar o que Deus já fez na sua vida. O milagre já foi feito. Alguém pode dizer aleluia? Só que o diabo tenta tirar a alegria do que foi feito na sua vida. Alguém está vendo ou não? Porque percebam, são duas coisas diferentes. O diabo tenta diminuir o efeito daquilo na sua vida. O impacto daquilo na sua vida. Já aconteceu. Mas o diabo tenta o quê? Diminuir o impacto disso na sua vida. Tornar menor. E foi o que aconteceu ali. O diabo usou aqueles líderes religiosos para encher aquele menino de tanto tormento, de tanta, como é que eu poderia dizer, tanta palavra negativa, que era para o menino perder a alegria do que ele estava vivendo. Era para ser o dia mais feliz da vida daquele homem, e agora o diabo estava ali usando aqueles líderes religiosos para tornar um dia de tormento, para atormentar a cabeça dele, enchê-lo de pergunta, para no final das contas dizer, quem é você? Olha, parece uma pergunta boba, mas não é. Eles perguntam para o jovem assim, quem é você para nos ensinar essas coisas? Eles tentaram pegar o menino e o quê? Diminuir. Eles não podiam dizer, você não enxerga. Mas podiam dizer, você ainda continua sendo o mesmo traste que era antes. Continua não prestando. Alguém está entendendo ou não? E o diabo faz isso. Escute, há muitas coisas maravilhosas na sua vida. Já aconteceu. Escute, o que o diabo tenta fazer? Irmãos, por favor, vamos abrir o que Deus está nos dizendo hoje. Já aconteceram milagres na sua vida. Você não está chegando hoje aqui dizendo, rapaz, eu nunca experimentei nada de Deus. Não, já aconteceram coisas que Deus fez na sua vida. Então não diminua essas coisas, porque o diabo está tentando abafá-la com tantas coisas que você está vivendo, que está esquecendo do que Deus já fez. Ele está tentando roubar a alegria da sua salvação, a alegria da vida dele em você. Alguém pode dizer amém? Diga comigo, Deus está me ensinando que eu não posso deixar o diabo roubar a minha alegria. Vamos lá para a Bíblia. Vocês estão me acompanhando ou não? Vamos lá. Vai comigo em João 16, 22 a 24, NVT. Vai lá comigo. João 16. Ok. A Bíblia diz assim. Vocês estão comigo? Diga amém. Da mesma forma, agora vocês estão tristes. Estão o quê? Mas eu os verei novamente. O que vai acontecer quando nós nos vermos novamente? A Bíblia diz, então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Então escute, número 1, a sua alegria vem da presença de Jesus. E é uma alegria que não pode ser roubada. Essa significa ninguém pode tirar a sua alegria. A ideia ali de tirar é de alguém vir e levar embora. Alguém roubar. Alguém está entendendo isso ou não? Então diz comigo, a minha alegria vem da presença de Jesus. Ele diz assim, ó, quando eu for tirado de vocês vão ficar tristes. Vão ficar tristes. Mas quando nós nos vemos novamente, quando a minha presença estiver de novo com vocês não estarão tristes. É impossível vocês estarem tristes. Vocês estarão alegres novamente. E essa alegria ninguém poderá roubar de você. Alguém pode dizer amém? Então diz assim comigo, eu tenho uma alegria que o diabo não pode roubar. Por quê? Porque a sua alegria não vem de coisas, a sua alegria vem de uma pessoa, essa alegria vem de Jesus. O diabo não pode tirar Jesus da sua vida. Escute o que eu estou te dizendo, o diabo não pode tirar Jesus da sua vida. Alguém pode dizer amém? O diabo pode tirar aquele homem, entenda a aplicação, o diabo pode tirar aquele homem de dentro da sinagoga, mas não pode tirar Jesus da vida daquele homem.
A Bíblia diz, Jesus ouvindo o que aconteceu, Jesus foi lá. Jesus está sabendo o que está acontecendo na sua vida. E Ele está dizendo, eu estou aqui. Sabe essa mensagem eu preparei para você? Eu não preparei essa mensagem com a minha mente. Porque como eu disse, quando eu estava lendo o texto, Deus me disse isso, o Espírito Santo falou. O diabo entrou para roubar a alegria do milagre daquele homem. Fez de tudo para roubar a alegria dele. Era para ser o momento mais feliz da vida dele. Pense, alguém que, irmão, tudo na vida daquele homem ali era a primeira vez. Tudo. Era a primeira vez que ele estava vendo os próprios pais. Era a primeira vez que ele estava vendo os seus vizinhos. Era a primeira vez que ele estava vendo a sinagoga, que muitas vezes ele ficou na porta pedindo esmola. Foi por isso que ele tinha ouvido falar de Jesus, mas ele nem sabia quem era Jesus. Ele jamais o havia visto. Está claro isso ou não? Agora escute. O diabo não pode tirar a fonte da sua alegria, porque a fonte da sua alegria é Jesus. Alguém pode dizer amém? Então, irmãos, se alegre. Alguém pode dizer amém? Diga comigo, eu tenho motivo para ser alguém com uma alegria que não pode ser roubada. Você está assistindo TV, aparece lá, a inflação esse ano vai ser grande. Você fica chateado? Fica, eu também fico. Mas isso não vai tirar minha alegria. Alguém pode dizer amém? Vai. Vão aumentar a tarifa de ônibus? Eu vou ficar chateado, mas isso também não vai tirar minha alegria. Amém? Vão botar a conta de energia mais cara. Irmão, ninguém pode tirar nossa alegria. Porque senão ele está dando poder às coisas e às pessoas. Eu estou usando ilustrações do nosso dia a dia, da nossa vida comum, mas pense em qualquer coisa. Não deixe que coisas e situações tirem a sua alegria, porque elas não podem. Porque o diabo não pode tirar sua fonte de alegria, porque ela é o próprio Jesus. Alguém pode dizer amém? Vamos lá. Deus está falando com você, diga amém. Ok. Olha que coisa. Vamos avançar? Quantos querem avançar comigo? Ok, vamos continuar. Continua o texto, por favor. Naquele dia, no dia que eu voltar para vocês, porque a nossa separação é temporária. Eu vou para a cruz, vou ficar no túmulo, mas eu vou voltar. Alguém pode dizer aleluia? Aí ele diz, naquele dia, não terão necessidade de perguntar coisa alguma, meu Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pedirão em meu nome. Eu quero que você pense um pouquinho nesse texto, que está dizendo isso é Jesus. Se tem uma coisa que Jesus não é mentiroso, Ele não mente, Ele é a própria verdade. Ele disse, vocês não precisam nem falar, vocês não precisam me perguntar nada, sabe por quê? Vocês vão direto ao Pai. Podem falar com o Pai e peço a Ele em meu nome. Quando vocês pediram ao meu Pai, Ele atenderá vocês. Porque pediram em meu. Irmão, pedir em nome de Jesus é o mesmo que Jesus está pedindo. Quando foi que o Pai negou algo a Jesus? Vamos continuar. Verso 24. Vocês nunca haviam pedido desse modo. Isso é inédito na vida de vocês. É igual o jovem cego enxergando pela primeira vez. Enxerguem isso. Vocês nunca tinham pedido desse modo. Peçam em meu nome e receberão. E terão uma alegria pequenininha. Terão alegria o quê? Terão alegria o que eu quero ouvir vocês. A palavra aqui para completa no original é a mesma palavra utilizada para aquilo que excede, aquilo que é a mais, aquilo que extravasa. É a palavra para abundante. Escute, vamos lá. Você tem uma alegria que não pode ser roubada. E você tem uma alegria que não pode ser esgotada. Ela é abundante. Não tem como você gastar essa alegria. Ela vai servir para você na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Vai servir em 2024, 2025 está chegando aí, 2026, 2027. Sua alegria não pode, ela não fica escassa, ela não fica pouca, ela é abundante. Alguém pode dizer amém? Pode aplaudir Jesus se você crê. Alguém pode dizer aleluia?
Então diga assim comigo: a minha alegria não pode ser roubada. E a minha alegria é abundante. Agora vamos lá. Ok. Segura. Nós já vamos orar. Ainda falta o último ponto. Escute. Deus está falando com você, senhor? Não? Okay. Então tudo que o diabo queria era roubar a alegria daquele menino. Era o dia mais feliz da vida dele. Tinha recebido um milagre. Um milagre verdadeiro. Tudo que o diabo tenta fazer é isso. Ele tenta nos roubar coisas. Se ele não pode impedir algo que Deus fez, ele tenta diminuir. Ele tenta abafar. Alguém está entendendo isso ou não? Porque não quer que você dê glória a Deus, não quer que você o louve. Você está entendendo isso? Agora escute. A alegria que não pode ser roubada é a alegria que vem da fonte, que é Jesus. Amém? E de onde vem a alegria abundante? Ela vem dos seus pedidos sendo atendidos. Por que eu tenho uma alegria abundante? Porque eu tenho certeza que os meus pedidos são atendidos. Alguém pode dizer aleluia? Você não ouviu direito? Jesus garantiu que os seus pedidos são atendidos por Deus. Alguém pode dizer aleluia? Está certo isso. É certo. Quando eu oro e creio, os meus pedidos são atendidos. A única coisa que meus pedidos nunca serão atendidos se eu orar fora da vontade. Por isso que eu preciso descobrir a vontade de Deus. Mas se eu oro dentro da sua vontade, todos os meus pedidos serão o quê? Por isso que ele diz, peçam e receberão. Meu irmão, quem é que quando pede algo e recebe não fica feliz? Meu irmão, me lembra o garoto. Minha mãe dizia, você dá mais dinheiro para esses meninos do que para mim. Meu irmão, todo final de semana, eu ia para o shopping center. Todo final de semana. Por quê? Porque eu tinha aquele problema dos adolescentes de ficar entediado. Então a gente ficava lá brincando, tá? De repente batia aquele tédio. A gente tinha nada para fazer. Aí dizia assim, puxa, não tem nada para fazer. Aí olhava um pro outro assim, vamos para o shopping? Para fazer o quê? Às vezes era para não fazer nada, só para ir. Aí tinha garoto, não tinha dinheiro, chegava assim, meu pai, me deu dinheiro aí para ir para o shopping. Aí meu pai abria a carteira e me dava dinheiro. Meu irmão, quando meu pai me dava aquele dinheiro, me dava uma alegria. Por quê? Porque meu pedido foi atendido. Alguém está ouvindo ou não? Era um garoto, meu pedido foi atendido. Irmãos, pense que seu pai que está no céu, quando você ora e diz assim, pai, eu preciso dessa resposta. E a tua palavra diz que eu posso pedir em nome de Jesus e eu serei atendido. Eu te peço agora, pai, isso em nome de Jesus, teu filho, e eu creio. Meu Deus, Deus vai dizer, eu não disse? Ele vai dizer, eu disse sim. Meu filho garantiu, e ele vai atender, ele vai suprir suas necessidades. Alguém pode dizer aleluia? Irmãos, nós não temos uma vida sem problema, mas temos alguém que consegue interferir em nossos problemas, em nossa luta. Ore, irmãos. O nosso problema é que a gente acha que oração é perda de tempo, meu irmão. Oração não é perda de tempo. Pelo contrário, você ganha muito mais tempo quando você está orando do que quando você está correndo. Quando você está correndo é sua força, quando você está orando é a força de Deus. A pergunta é, quem você acha que é mais forte? Alguém está ouvindo ou não? Então diga assim comigo, a minha alegria, ninguém pode roubar. E a minha alegria é abundante, porque eu tenho certeza que os meus pedidos são atendidos por Deus. Amém? Aleluia? Ok. A sua alegria vem da sua oração que é atendida. Mas para uma oração ser atendida, você precisa primeiro fazer o quê? Orar. Sua oração não é atendida porque você não ora. Último. João 17:13, NVT. Último texto. Para a gente orar juntos. Você está comigo? Diga amém. Agora eu vou para a tua presença. Qual era a fonte de Jesus? Eram os discípulos ou seu pai? Ele disse, agora eu vou para a tua, enquanto ainda estou o quê? No mundo. Então perceba que Jesus está feliz de voltar à presença do Pai. Está com ele novamente. Aí a Bíblia diz, e digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Ok, então vamos lá. Número 1, você tem uma alegria que não pode ser roubada, porque a sua alegria tem uma fonte, é Jesus. Como Jesus também tinha uma fonte, e a fonte dele era o Pai. Amém? Você tem
uma alegria abundante que vem da sua oração que é atendida. Alguém pode dizer glória a Jesus? Lembra que Jesus disse, Pai, graças te dou porque o Senhor me ouve. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Eu consigo só ver Jesus falando isso rindo. Não consigo ver ele triste. Na verdade, isso é uma ideia errada. Jesus não tinha como ser triste, porque Jesus contou qual era a fonte da alegria dele. Era o Pai. Alguém pode dizer amém? Agora vamos lá. Qual é esse último ponto aqui? A alegria que você tem dentro de você, porque a Bíblia diz, é uma alegria dentro, em si mesmo. A alegria que você tem dentro de você é a mesma alegria que Jesus desfrutava. A mesma. Vou repetir. A alegria que você tem dentro de você é a mesma alegria que Jesus desfrutava. Agora, se você acha que Jesus era um cara infeliz, deprimido, arrasado, então fique. Mas eu não consigo ver assim. Jesus tinha a alma mais saudável que já existiu. Ele era a pessoa mais bem resolvida. Jesus era feliz, Jesus era alegre. E essa mesma alegria que Jesus desfrutava, ele diz, eles terão a minha alegria. A dele. Alguém pode dizer amém? Foi como a paz assim, ele disse, a minha paz eu dou. Agora ele está dizendo, eu lhe dou a minha alegria. Você tem a paz que é de Jesus aqui, ele desfrutava, e você tem a alegria que ele desfrutava. Meu irmão, isso é vida. Por quê? Porque eu tenho a mesma experiência de Jesus. Isso é vida plena. Isso não é religião. A religião não me dá isso aqui. Só uma presença me dá. É a presença de Jesus dentro de mim. Eu desfruto da alegria dele. A não ser que eu acho que Jesus era um cara arrasado, mal-humorado, que Jesus andava lá pelos olhando assim, procurando um pecador para fulminar. Ninguém acha que é assim. Que Jesus era um camarada procurando os pecadores para jogar raio. Meu irmão, quem era assim eram os discípulos dele. Jesus! Nós entramos na cidade e o povo não quis aceitar nem um panfleto, ser um folheto. O povo nem quis. O senhor começou a dar folheto, o povo não quis nem aceitar os folhetos. O senhor quer que a gente ore, porque nós é crente, Jesus. Você quer que nós ore, Jesus, para que fogo desça do céu e queime esses pecadores tudinho, Jesus. E os caras estavam assim, ó. Vai ter churrasco de ímpio hoje. O povo gosta, meu irmão, de Deus pesar a mão. Tem crente que gosta. O povo fica feliz da vida. Uma vez teve uns crentes que ficaram arrasados. Eu estava sentado numa mesa. Aí a mulher disse assim, você viu o terremoto que teve no lugar? Morreu não sei quantas pessoas. Ah, isso aí é Deus pesando a mão. Eu parei assim. Aí depois só ficou me olhando. Quem lhe disse isso? Não, mas... Tá, não. Quantos pecadores morreram naquele dia que o terremoto aconteceu? Eles foram para uma eternidade sem Cristo. Não é desejo de Deus que o pecador morra sem Ele. Estamos vivendo ainda o tempo em que Deus está promovendo a sua graça, para que as pessoas sejam salvas. Agora, meu irmão, no dia que vier o juízo, ninguém escapa. Ainda não é o momento do julgamento. Aí ela parou, aí eu citei esse texto. Jesus disse para os discípulos, de que espírito você acha que nós somos? Vocês acham que eu sou o quê? O justiceiro? Eu não vim matar os homens. Eu não vim condená-los. Eu vim salvá-los. Alguém pode dizer amém? Então Jesus não estava andando pelo mundo catando pecador para matar. Jesus queria salvá-los. E Jesus conseguia fazer isso porque as pessoas olhavam para Jesus e diziam assim, escute, isso é transformador. As pessoas não olhavam para Jesus e diziam, eu quero essa religião. Porque os fariseus já eram religiosos, eles podiam dizer, eu quero essa religião dos fariseus. Eles diziam assim, eu quero essa vida. Amém? Quantos querem a vida de Jesus? Então diga assim comigo, eu quero a vida de Jesus. Então vamos lá. Daqui daria uma outra mensagem, mas eu li tantos textos de João, enquanto eu preparava essa mensagem, que eu me lembrei do texto de João 10, que diz assim, porque o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. O que eu estou ouvindo ou não? Aí embaixo tem assim, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundância. Em algumas versões assim, eu vim para vos dar vida e dar esta vida
em abundância. Está claro isso ou não? Então vamos lá. O ladrão rouba. Jesus dá. O ladrão mata. Jesus dá vida. O ladrão destrói. Alguém está ouvindo ou não? Jesus traz abundância. É o inverso, tudo é o inverso. Tudo é o inverso. Pega essa mensagem e perceba que não é tudo que Jesus quer nos dar. Uma vida abundante. A alegria que Ele tem, Ele quer trazer sobre você. Não deixe ninguém roubar a sua alegria. Alguém pode dizer amém? Vamos aplaudir Jesus, Ele é digno. Aleluia. Não deixe o diabo roubar a alegria do seu milagre. Não deixe o diabo roubar a alegria das coisas que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Mantenha os seus olhos em Deus. Vamos ficar de pé? Quantos foram abençoados essa noite? Diga amém. Glória a Jesus. Querido Senhor, nós louvamos Teu nome e Te agradecemos. Obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por essa palavra que é verdadeira. Hoje mesmo o Senhor está agindo em nossa vida e está nos colocando no lugar certo. Estávamos, meu Deus, fazendo as perguntas erradas. Estávamos perguntando por que isso está acontecendo comigo, ou se perguntando como pode isso acontecer. Mas a pergunta certa é se eu creio na Tua palavra. E hoje eu creio que a minha alegria tem uma fonte. A fonte da minha alegria é Jesus. Tu és a fonte da minha alegria e a minha alegria não pode ser roubada, não pode ser tirada. A minha alegria vem de uma fonte maravilhosa, uma fonte de vida eterna. E esta fonte és Tu, Jesus. E não somente eu tenho uma alegria, Tua palavra diz que eu tenho uma alegria em mim mesmo, eu carrego essa alegria comigo. A minha alegria não são por coisas externas, a minha alegria é por algo interno, porque eu carrego o Senhor dentro de mim. Eu tenho uma alegria dentro de mim mesmo. Eu tenho uma alegria em mim e eu experimento a mesma alegria que o Senhor desfrutava, porque o Senhor disse, a minha alegria plena, a minha alegria plena estará dentro de vocês. É a Tua alegria, Jesus. Hoje eu recebo a Tua alegria em minha vida. Tua alegria transforma a minha tristeza. A Tua alegria transforma, meu Deus, a minha situação de abatimento. Hoje me levanta. Hoje o Senhor me ergue, meu Deus. Aqueles que estavam aqui tristes, abatidos, caídos, o Senhor levanta na sua alegria, porque a Tua palavra diz que a Tua alegria é abundante. É uma alegria que vem em ondas, uma alegria que não fica escassa, nunca é diminuída. Eu não posso esgotar a sua alegria. Eu não posso, meu Deus, eu jamais posso torná-la, meu Deus, pequena. Ela é gigante. Meu Deus, ela é excessiva, ela é além da minha imaginação, além da minha compreensão. A Tua alegria extrapola, meu Deus, extrapola qualquer alegria que eu possa ter neste mundo. Porque é a mesma alegria de Jesus. E eu tenho certeza de que as minhas orações são atendidas, porque jamais havia pedido deste modo. Eu aprendi a pedir em nome de Jesus. Eu aprendi a orar e a pedir de acordo com a Sua vontade. E hoje eu te peço, Senhor, enche o meu coração de alegria. Enche o meu coração, meu Deus, de alegria. Enche o meu coração de alegria. Destrói, meu Deus, todo projeto, todo plano, toda arquitetura do diabo contra a minha vida. Destrói em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir Jesus. Ele é digno? Quantos recebem essa palavra? Então diga assim comigo. O Senhor Jesus é a fonte da minha alegria. Diga comigo. O Senhor Jesus é a fonte da minha alegria. E eu tenho a mesma alegria que Ele desfrutava sobre a terra. Uma alegria que está dentro de mim, uma alegria que está dentro de mim, e eu tenho uma alegria de ver as minhas orações sendo atendidas, porque eu oro do modo que Ele me ensinou. Eu oro em Seu nome. Amém? Então orar em Seu nome é orar de acordo com a Sua vontade, é orar como Ele ensinou, e as nossas orações serão atendidas. Não importa qual é a dificuldade que você tem, mesmo essa dificuldade não rouba a sua alegria. Pelo contrário, como Jesus disse, é uma boa oportunidade para Ele revelar que é Deus na sua vida. Amém? Então nós vamos encerrar esse culto entregando nossos dízimos e ofertas. Vamos plantar uma semente no altar de Deus. Enquanto nós louvamos, vamos entregar nossas ofertas. Vem e entrega a sua oferta. Plante sua semente. Seja generoso na casa do Senhor.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Amém. 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 Os teus filhos e os filhos dos teus filhos, presença por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 É por ti. contigo, Aleluia. é por ti. Amém. 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 Toda a igreja, amém. Declare. Amém. Amém. Amém quer dizer é verdade. Que assim seja. Mais uma vez, amém. Amém. Toda a igreja. Amém. Concorde com a palavra. Amém. Concorde com o que Jesus lhe diz hoje. Amém. Você tem a plena alegria. Amém. Aí mesmo em você. Onde você está agora? Amém. Querido Senhor Jesus, te agradecemos pelo poder da tua palavra. Tua palavra hoje nos liberta, traz completa libertação. Arranca da nossa vida todo engano, toda mentira do diabo. Toda tentativa do diabo de frustrar as nossas vidas, nos fazendo não perceber a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça e o teu favor. Hoje está sendo anulado pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra. Hoje os nossos olhos estão abertos como daquele jovem, seus olhos foram abertos e Jesus perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele diz: Senhor, quem é Ele para que eu creia? Ele disse: sou eu que falo contigo, meu Deus. Nós cremos em Ti, Jesus, o Senhor que fala hoje conosco. Nós cremos em Ti, cremos em Teu nome, cremos na Tua palavra, cremos que Tu és o Filho de Deus e temos a Tua alegria em nós. Hoje somos abençoados em Teu nome e para a Tua glória. Abençoada é a nossa casa, a nossa família, abençoado é o nosso trabalho, nossas finanças. Te agradecemos em Teu nome e para a Tua glória. E como o Senhor nos ensinou, pedimos hoje ao Pai, em Teu nome, que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Que o Senhor nos trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para nós hoje com amor e nos dê paz, saúde e prosperidade. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Quantos foram abençoados essa noite? Diga amém. Amém. Tá bom. Um último aviso às pessoas que irão para o passeio no sábado, agora dia 30, já se inscreveram, procure a Alice agora no final do culto, tá bom? Todas as pessoas que vão participar do evento Family Day, procure a Alice no final deste culto. Aleluia. Levante suas mãos.
Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo grande no coração e nos vemos no sábado, no Family Day e no domingo, às 9 da manhã, para a glória de Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Domingo é dia do Senhor, todo crente na igreja. Amém?